Graça e paz, irmãos, amém. Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar ao seu coração ricamente através dessa palavra, e que Deus possa, em nome de Jesus, derramar da graça dEle, da presença dEle aí sobre você, sobre a sua família. Mais uma vez, uma alegria enorme poder estarmos aqui para cultuar ao Senhor, e eu quero nessa noite desafiar você, como eu sempre tenho falado aqui, a você oferecer o seu melhor culto ao Senhor, a você dar a Deus o seu culto, a você prestar o seu culto com toda a excelência nessa noite, aí na sua casa, junto com a sua família, em companhia dos seus familiares. Eu queria que você nesse momento se colocasse de pé e nós vamos orar, nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite. Eu oro para que você já tenha tido aí um tempo de adoração, que nesse dia você já tenha separado um tempo de louvor, um tempo de consagração ao Senhor, se preparando para oferecermos o nosso culto a Deus nessa noite. Eu queria que você orasse por mim também aí na sua casa agora, pedindo ao Senhor que esteja usando as nossas vidas, para que todas as vezes que subimos aqui nesse altar, para trazermos uma palavra ao seu coração, que Deus possa nos dar graça, ousadia, para compartilhar aquilo que Ele tem ministrado no nosso coração, para a vida de vocês. Ore, queridos, em nome de Jesus, ore também conosco, para que Deus possa, em nome de Jesus Cristo, colocar a mão dele sobre toda essa situação e possa operar um grande livramento sobre nós, para que logo possamos já estar aqui de volta, nos reunindo para cultuarmos ao Senhor como igreja, reunidas aqui no prédio da igreja. Eu oro, eu tenho clamado muito por isso e tenho desejado mais do que nunca estar junto com os irmãos. Então eu desafio você a orar comigo aí na sua casa agora. Você pode clamar comigo nesse momento? Feche os seus olhos, vamos erguer, querido, o nosso coração diante de Deus, vamos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa noite. Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Senhor, em o nome do Teu Filho amado Jesus, nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. Ó Pai, o Senhor sabe como eu tenho orado nesses dias por Sua igreja e pedido ao Senhor que não permita em momento algum faltar alimento para o Teu rebanho. Ó Deus, que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo possa nos dar direcionamento, ó Deus, possa nos dar autoridade, graça, ousadia, para compartilharmos a Tua palavra ao coração do Teu povo. Que essa palavra possa, ó meu Deus, em nome de Jesus Cristo, anular todo o poder do medo sobre as nossas vidas, anular toda obra do inimigo que tem se levantado contra nós, trazendo opressão, trazendo angústia, trazendo, ó meu Pai, tristeza, desânimo. Senhor, em o nome do Teu Filho amado Jesus, eu te clamo junto com o Teu povo nessa noite. Visita cada casa, visita cada família, visita cada coração que me ouve agora. Ó Deus, pessoas que estão desesperadas, que estão desanimadas, desde esse momento, que o Teu Espírito comece a trabalhar no coração dessas pessoas e trazer paz, trazer, ó meu Pai, alegria, trazer em o nome de Jesus tranquilidade, trazer a certeza no nosso coração de que há um Deus nos céus que cuida de todas as coisas, que governa todas as coisas, que governa o nosso coração, que cuida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo nessa noite pelo privilégio de poder estar cultuando ao Senhor juntamente com toda a Tua igreja. Que onde essa palavra chegar, que aonde essa mensagem chegar, que o Senhor esteja trabalhando no coração de todos aqueles que a ouvirão. Ó meu Pai, visita pessoas agora que talvez estão no leito de hospital, ó meu Pai, seja em qualquer outro lugar, ouvindo esta palavra. A palavra do Senhor, ela não volta vazia, e eu tenho certeza que assim como o Senhor me abençoou tão ricamente através dessa palavra, o Senhor também há de abençoar e fortalecer a Tua igreja. É o que eu te peço em o nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 6, verso 1. E nós vamos fazer a leitura das Escrituras Sagradas nessa noite. Abra aí a sua Bíblia comigo na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Juízes, capítulo de número 6,
verso 1. A Bíblia diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, e em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor nos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Somente até aí. Fique com a sua Bíblia aberta aí na sua casa. Nós vamos voltar e fazer a leitura de alguns versículos ao longo dessa ministração. Queridos, eu quero que você preste bastante atenção nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero falar com você nessa noite sobre um vírus que tem assolado a vida de milhares de pessoas. Mas antes de falar sobre isso, eu quero fazer só uma reflexão sobre o texto que nós lemos, porque a história de Gideão, querido, ela é uma das mais longas histórias do livro de Juízes. Os filhos de Israel, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, diz a Bíblia. Eles foram atormentados por nômades do deserto, que vinham naquela época de colheita e saqueavam as lavouras dos israelitas. Você pode imaginar, querido, que aqueles irmãos viveram ali nesse tempo, 7 anos sofrendo, 7 anos empobrecendo, e a Bíblia diz que então, nesse momento, foi que os israelitas começaram a clamar ao Senhor. Infelizmente, essa realidade continua se repetindo até os dias de hoje. Como assim, pastor? Não entendi. Infelizmente, nós somos como esses irmãos aqui. Nós deixamos para clamar a Deus, na maioria das vezes, somente nos momentos de dificuldade que nós passamos. Deus deixou claro para esse povo, através do texto que nós lemos, que mesmo depois de tudo que havia feito por eles, de ter tirá-los do Egito e libertá-los com a mão forte do Senhor, mesmo assim, aquele povo ainda não tinha reconhecido Deus como Senhor. E infelizmente esses aqui
Este meio, na verdade, melhor dizendo, foi o meio que Deus estava usando para fazer com que Israel se arrependesse e se voltasse para Ele. Infelizmente, querido, Deus, Ele às vezes permite coisas acontecerem para nos dizer o seguinte: se voltem para mim. É tempo de arrependimento. É tempo de vocês voltarem a andar pelo caminho que eu propus a vocês na minha palavra. Queridos irmãos, Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. Eles tinham que trabalhar secretamente para que os midianitas não se apoderassem dos cereais deles. Eles estavam trabalhando apenas para o sustento da família. Então a Bíblia diz que o anjo aparece e diz para ele: o Senhor é contigo, homem valente. Fala para quem está do teu lado aí nessa noite na tua casa: o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. Você crê nisso, querido? Diga glória a Deus aí em nome de Jesus. Porém, querido, eu acredito que no coração de Gideão a mensagem do anjo, ela talvez tenha soado como uma zombaria, porque Gideão, ele sentia-se sem forças para poder lutar acerca das necessidades que ele tinha e do seu próprio povo. Gideão, no verso 13, a Bíblia diz que ele questionou a Deus e ele olhou: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor realmente está conosco, por que o Senhor permitiu que nós, o teu povo, passássemos por essas coisas? Sabe, querido, o poder dos inimigos de Israel parecia provar que Deus não estava com o seu povo. Mas uma voz veio a Gideão, e o anjo do Senhor ali agora, ele é apresentado aqui, identificado como o próprio Senhor. E no verso 14, Deus dá uma ordem para Gideão: Gideão, vá libertar, vá salvar Israel da mão dos midianitas. Deus, ele chama Gideão para libertar Israel de dois inimigos. O primeiro deles, dos midianitas. E qual é o segundo inimigo, pastor? Eu gosto de dizer que esse é mais perigoso e mortal do que os midianitas. Um inimigo chamado medo. Diga comigo: medo. Da mesma forma, o Senhor nos chama nessa noite e nos conduz, nos diz que ao invés de espalharmos medo, eu e você precisamos espalhar a palavra de esperança. Deus diz para mim e para você aí na sua casa nessa noite: ei, Gideão, vá libertar alguém do medo, vá libertar alguém da opressão. Deus, querido, sabia do medo que todos estavam vivendo ali naquele período, e quando ele foi falar com Gideão, Deus chama Gideão de homem valente, no verso 12. Por quê, pastor? Porque antes de Deus me dar uma obra a fazer, Ele me encoraja para essa obra. Antes de Deus me conduzir por um caminho, Ele me dá uma palavra, Ele me orienta através das Escrituras, de que Ele está comigo, de que Ele está guardando a minha vida durante essa jornada que Ele mesmo me mandou fazer. Eu quero com essa palavra nessa noite, meu irmão, mais uma vez, encorajar você. Assim como o anjo de Deus disse a ele: Deus está com você, Gideão. Eu quero dizer para você que me ouve aí na tua casa, ou em qualquer outro lugar aonde você estiver: Deus está com você, querido. Ouça isso nessa noite e tome posse dessa palavra. Presta atenção numa coisa: o medo, ele paralisa as pessoas e nos impede de agir. Gideão estava assim, paralisado pelo medo, escondido ali por causa do temor que ele estava sentindo. Escuta uma coisa, querido, você que me ouve: nós precisamos aprender a enfrentar o medo, usando a nossa fé, colocá-la e depositá-la na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus falou com Gideão após os questionamentos dele, verso 14. O Senhor olhou para Gideão e disse: vai na força que você tem, Gideão.
Escuta uma coisa, querido, nós precisamos enfrentar os nossos medos internos. Eu não quero dizer que nós devemos sair por aí desrespeitando as ordens que nos têm sido dadas, nada disso. Esse vírus que nós estamos enfrentando nesses dias é um vírus letal e nós não podemos ignorar essa realidade. Por isso que nós temos que fazer tudo aquilo que as nossas autoridades têm nos instruído. O que eu quero dizer é que nós não podemos andar ansiosos, preocupados com tudo que nós estamos vivendo, a ponto de perder o sono, a ponto de perder a paz, a ponto de adoecer, a ponto de nos trancar dentro do nosso mundo e pensar, ter medo da morte e tantas outras coisas. As pessoas estão tendo atitudes desnecessárias nesses dias. E eu chego a dizer, querido, que o vírus do medo, ele mata mais do que qualquer outro. Nós precisamos agir, meus irmãos, racionalmente. Parar de colocar a nossa segurança em coisas e lembrar que só existe um lugar de segurança para nós. Aonde é esse lugar, pastor? A Bíblia diz no Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. Glória a Deus. Faça a sua parte. Nós estamos todos tomando todas as precauções necessárias, mas coloque a sua confiança em Deus. Eu às vezes falo que eu queria colocar a minha confiança em Deus como às vezes eu coloco num medicamento quando eu estou doente. Porque na verdade nós somos assim. Às vezes confiamos mais em um medicamento, em um remédio, do que no próprio Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor, querido. Eu não sei se você sabe qual é o versículo que está no centro da Bíblia Sagrada. Se você abrir a Bíblia no meio dela e você for procurar o versículo que está no centro da Bíblia, sabe qual é? Salmo 118, verso 8. Sabe o que a Bíblia diz nesse versículo? É melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. A nossa confiança tem que estar nele. E quando eu falo de medo para você, você precisa entender que existe uma diferença de ser medroso e ser covarde. Como assim, pastor? Não entendi. Ambos têm medo, porém existe uma diferença. A diferença do corajoso para o medroso é que o medroso ele é dominado pelo medo. Já o corajoso, ele enfrenta o medo e vence o medo pelo poder que há no nome de Jesus e pela palavra que já nos fora dada. Todos nós, queridos, temos medo. Por mais que você diga, pastor, eu não tenho medo de nada, todos nós temos medo de alguma coisa. Deus, ele havia dado uma palavra a Gideão, da mesma forma que ele já nos deu toda a sua palavra, querido, de capa a capa. Nós cremos que esse livro, a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Então, querido, nós podemos colocar toda a nossa confiança nela. Todos nós sentimos medo, porém ser dominado pelo medo é escolha de cada um. Gideão estava com medo, mas Gideão era valente, Gideão era corajoso. Gideão enfrentou o medo e ele venceu. Escuta uma coisa, querido, eu gosto de dizer que nós só não somos capazes de vencer aquilo que nós não enfrentamos. O medo, ele faz parte sim da vida humana. O medo revela as nossas limitações, a nossa fragilidade. O medo nos mostra que nós não somos autossuficientes. O medo nos mostra que nós não temos recursos em nós mesmos para superar todas as adversidades que sobrevêm contra nós. O medo, ele atormenta, o medo, ele oprime, o medo tira os nossos olhos em Deus e tenta colocá-los nas circunstâncias. O medo, querido, ele apequena a nossa fé. O medo enfraquece o nosso amor pelo Senhor. O medo escurece a nossa esperança, e nós precisamos fazer o que, pastor? Administrar os temores que tentam assaltar o nosso coração diariamente. Pastor, como é que eu posso aquietar minha alma aflita nessa noite?
Como é que eu posso vencer o medo? A Bíblia, querido, ela é recheada de coisas e de palavras para nos ensinar. Nós vencemos o medo quando nós temos consciência de que Deus, em primeiro lugar, Ele está no controle de todas as coisas. Escuta uma coisa, meu irmão, você que me ouve aí na sua casa, nada pega Deus de surpresa, nenhuma situação escapa do controle e do conhecimento dEle, nada. Deus tudo vê, Deus tudo conhece, Deus a todos Ele sonda. Ele tem o controle de tudo, ainda que nós pensemos que perdemos o controle. Deus tem o controle, inclusive dessa pandemia que nós temos vivido. Mesmo quando nós entramos em pânico, Deus permanece imperturbável, se eu posso dizer assim. E a Bíblia diz que Ele está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Nós vencemos o medo, querido, quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Eu sempre digo que as tribulações, as tempestades não vêm para nos destruir, mas elas vêm para fortalecer a nossa fé, para nos ensinar a termos uma paciência que triunfa sobre as dificuldades. Nós vencemos o medo quando nós lançamos sobre Deus os nossos temores. Sabe, querido, quando o temor vem contra nós, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, porque é dele, é do alto que vem o nosso socorro. Deus é muito maior do que os nossos problemas. Se Ele é por nós, quem e o que poderá ser contra nós? Então nessa noite eu quero te dar um conselho, meu irmão: não sobrecarregue o seu coração com medo, porque esse fardo é pesado demais para você levar. Deixe aos pés do Senhor o seu temor, porque Ele é poderoso para cuidar de você agora e para sempre, querido. A bondade e a misericórdia do Senhor vão guardar você e a sua família agora e até a eternidade, até nós encontrarmos com Ele na glória. Eu quero nessa noite te dar alguns conselhos baseados nesse texto de Juízes capítulo 6. Atitudes que Gideão teve e que ele nos ensina para vencermos o medo na nossa vida. O primeiro conselho que eu quero te dar nessa noite, dentro dessa palavra, é para que, se você deseja vencer o medo, mantenha uma vida de oração. Diga comigo: eu preciso ter uma vida de oração. Glória a Deus. Querido, oração, eu sempre digo na igreja que é diálogo. A oração, ela não pode ser algo obrigatório. Na verdade, a oração, ela é fruto da necessidade do nosso coração. Todos nós precisamos falar com Deus. Gideão, ele manteve aqui nesse texto um diálogo com Deus, e foi isso que o fortaleceu para a obra que Deus havia colocado sobre ele. Enquanto o medo tentava assombrar a Gideão, querido, as palavras do Senhor o encorajavam. Gideão começa aqui um desabafo com Deus, um diálogo com Deus. Ele expõe diante de Deus as suas limitações, e Deus falou também com ele ali, trouxe a ele uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. Então, querido, eu quero que você me ouça nessa noite. Se você deseja ser fortalecido e livre do medo para enfrentar tudo que te sobrevém, construa uma vida de oração, construa uma vida de relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto para vencermos o medo. Cristãos que não oram são fracos. Cristãos que não oram são medrosos, são covardes, se escondem diante de tudo. A oração, querido, ela é um diálogo com Deus, antes de mais nada, e é o primeiro passo para vencer o medo. Todos nós precisamos colocar esse princípio em prática. Como nós temos falado nesses dias de oração, nos nossos estudos de célula,
nas mensagens que nós temos pregado aqui no altar. Querido, oração é extremamente importante na vida do cristão e indispensável. Oração é você falar com Deus e é também parar para ouvir o que Deus está falando, porque através disso você recebe o fortalecimento do Senhor. A pergunta que eu te faço nessa noite é: a quem você mais tem parado para ouvir nesses dias? Os jornais, os noticiários ou a Deus? Quanto tempo você tem gastado em oração, dedicado em oração? Nós estudamos há alguns dias atrás sobre isso na célula, e nós dizemos que mesmo nesse período em que todos nós estamos mais quietos dentro de casa, infelizmente ainda tem muitas pessoas que arrumam argumentos de que não tem tempo para orar. Na verdade, não é tempo que nós não temos. O que nos falta é prioridade. Porque para tudo aquilo que é prioridade para nós, nós organizamos o nosso tempo para fazer. Tudo. Então, se você deseja vencer o medo, primeiro conselho que eu te dou nessa noite: tenha uma vida de oração. Segunda coisa, querido, atente-se ao que Deus diz por meio da sua palavra. Fala para quem está do teu lado aí: fique atento ao que Deus tem dito por meio das Escrituras, por meio da palavra de Deus. Querido, se alimente espiritualmente e vença os seus medos. Gideão, ele fez tudo debaixo de uma palavra do Senhor. A única coisa que ele se apegou foi a palavra. Na cabeça dele tudo conspirava contra ele, porém Gideão, ele creu na palavra de Deus. Escuta uma coisa: nós também temos uma palavra e ela está aqui. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, falada, revelada ao nosso coração. Tudo que Deus deseja falar conosco nesses dias está nesse livro. Todas as respostas para os seus questionamentos, para as suas indagações, para as suas orações, todas as palavras de fortalecimento que nós precisamos estão aqui nesse livro, querido. Pastor, como é que se alimenta a fé? Pega a sua Bíblia aí e levanta ela para o alto. Eu sempre gosto de dizer isso aqui. Diga comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pastor, o que é que a Bíblia diz que eu posso? Diga comigo assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus por isso. Eu sempre gosto de dizer, querido, que enquanto os medos tentam nos enfraquecer, esse aqui é o cardápio para fortalecer a sua fé. Coma dessa palavra, alimente a sua fé. E eu gosto de dizer que os seus medos morrerão de fome. Faça o compromisso hoje de alimentar a sua fé. Dê pão para a sua fé. Alimente o seu espírito através da palavra de Deus, porque ela é o pão, o alimento que nós precisamos. É ela que nos fortalece diante das lutas que temos vivido. Porque quem não come se enfraquece, fisicamente dizendo. Da mesma forma que quem não se alimenta do pão, da palavra de Deus, querido, vai enfraquecer e até se afastar dos caminhos de Deus. Mas não para por aí. Em terceiro lugar, pastor, que conselho Gideão traz para nós, para nos ajudar a vencer o medo? Tome cuidado com aquilo que você ouve. Esse é o terceiro conselho que Gideão nos dá aqui. Gideão, querido, ele seguiu os direcionamentos dados por Deus. Gideão, ele deu ouvidos à voz de Deus. Deus o chamou de homem valente, porque Deus sabia que aquela palavra traria uma mudança de atitudes em Gideão. Eu gosto muito de dizer que a fé, e a Bíblia diz isso, a fé ela vem pelo ouvir, mas eu também gosto de dizer que ela se vai através daquilo que eu ouço. Nesses dias existem muitas pessoas falando,
Existem muitas vozes dando direcionamentos no mundo, conselhos, mas quem é a ovelha nossa aqui da igreja sabe, eu sempre digo, nem todo mundo está apto para dar conselho. Todo mundo gosta de dar conselho, mas nem todo mundo está pronto para isso. Querido, tome cuidado na fonte, aonde você está bebendo. Tome cuidado aonde você tem buscado informações, aonde você tem prestado, dado ouvidos, talvez em redes sociais. Eu sempre falo isso aqui na igreja, porque o tempo todo aparece alguém dizendo que Deus falou com ele, que Deus deu uma palavra para ele. Eu sei que tem muita coisa boa para a gente poder assistir, tem muita mensagem boa para a gente poder ser edificado, é uma palestra, um curso, mas querido, nem tudo é de Deus, nem tudo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus que vem por meio da sua palavra. É tanta coisa que tem tido nesses dias, é tanto assunto, e infelizmente a gente não para ouvir a Deus. Eu quero te alertar nessa noite, querido, porque esse é o meu papel como pastor, principalmente agora que nós estamos distantes, um pouco distantes da igreja. Cuidado com palavras que querem destruir conceitos no seu coração e doutrinas elementares da fé cristã. Cuidado, tome muito cuidado. Eu me preocupo porque a geração de hoje é uma geração totalmente conectada com as coisas. E aí eu quero te dar um conselho: quando você ouvir alguma coisa, analise, procure o seu pastor, procure alguém mais experiente talvez que você na caminhada cristã, passe todas essas informações pelo filtro da palavra de Deus. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo aí que a Bíblia ela não pode ser considerada a palavra de Deus de capa a capa. Querido, misericórdia com isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus, inerrante, infalível, incontestável. De capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, esse livro aqui é Deus falando com o seu povo, é Deus falando comigo e com você. A pergunta que eu te faço é: quanto tempo você tem gasto nesses dias para ouvir a Deus? Nós temos tido culto de quinta-feira, de domingo, estudo de célula normalmente, o plano de leitura, e muitos de nós não arrumamos tempo para poder fazer isso. Nós ouvimos tantas coisas ao longo da semana, mas não paramos para ouvir Deus na individualidade. Sabe, querido, eu tenho que falar sobre isso porque é o meu dever em zelar pela sã doutrina, pelo ensino na igreja. A pergunta que eu te faço é: o que Deus tem falado com você nesses dias? O que Deus mostrou para você? Esses dias eu tenho separado para orar, para ler, para meditar, para estudar, para ouvir a voz de Deus. Sabe o que é isso, querido? Eu estou alimentando a minha fé. Ao invés de eu ligar o meu coração e a minha mente, atentar os meus ouvidos para tanta besteira que tem sido dita aí, às vezes até em nome de Deus, eu tenho parado aos pés do Senhor para ouvir o próprio Deus. É isso que você precisa fazer. Escuta uma coisa nessa noite: se o medo ou a coragem vai dominar você, tudo começa pelo processo mental. Como assim, pastor? Você tem vontades, você tem emoções, você tem sentimentos, mas primeiro, antes de agir, você pensa. Escuta uma coisa: a nossa mente, ela decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. Você sabia disso? Então, se você é uma pessoa que nesses dias tem se alimentado sua mente só de desgraça, só de morte, só de coisas ruins, a sua mente vai decidir ter medo. É isso que acontece. Sabe por que tem tanta gente com medo de morrer nesses dias? Porque só alimenta a mente dele com notícias dizendo assim: morreram tantas pessoas com vírus. E nós quase não vemos notícias dizendo assim: tantas pessoas foram curadas também.
Tantas pessoas receberam alta. Não. E aí nós pensamos, nós ouvimos notícias, nós vemos notícias só de morte, de medo, de destruição, de ansiedade, e crise e mais crise atrás da outra. Querido, a sua mente, ela decide acreditar naquilo que repetidas vezes lhe é informado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero aconselhar você a colocar diante dos seus olhos, diante dos seus ouvidos, coisas boas. Você sabia que tudo aquilo que a sua visão percebe demora 0,2 de segundo para chegar até o seu cérebro? Logo quando você recebe uma informação, quando você vê alguma coisa, quando você ouve alguma coisa, em 0,2 de segundo o seu cérebro já está maquinando aquilo e produzindo ou medo ou coragem. Se você quer ter coragem, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido. Tome cuidado com aquilo que você tem colocado nos seus olhos. Elimine aquilo que te destrói, porque essas coisas têm enfraquecido você. E Salomão, ele disse: se eu e você nos mostrarmos fracos no dia da angústia, a nossa força será pequena. Querido, alimente o seu coração com as coisas do alto, pensai nas coisas lá de cima. Querido, Deus, Ele é maravilhoso. Ele sabia que nós iríamos passar por tantas tribulações aqui nessa terra, e é por isso que Ele nos deixou textos como esse na sua palavra: pensai nas coisas do alto e não nas coisas que são desse mundo. Que possamos voltar os nossos olhos para as coisas eternas, porque se nós nos atentarmos para o que tem sido dito aqui, o medo ele vai tomar conta do nosso coração e vai destruir a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Mas não para por aí. Em quarto lugar, pastor, o que eu posso fazer baseado no exemplo de Gideão para vencer o medo? Diga comigo: cuidado com aquilo que sai da minha boca. Fala para quem está ao teu lado: toma cuidado, meu irmão, com aquilo que tem saído da sua boca. Gideão, ele olhou e ele disse: ah, Senhor meu, eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou o mais pobre, a minha família é a mais pobre. Ah, Senhor, eu não tenho capacidade para vencer esses inimigos. Deus havia dado uma palavra para Gideão, e Gideão começa a questionar ao Senhor. Gideão começa a questionar se realmente Deus estava com o seu povo. Gideão começa a murmurar e dizer: Deus, se o Senhor é conosco, por que essas coisas nos aconteceram? Quantas vezes eu e você não fizemos e talvez continuamos a fazer isso? Talvez nesses dias você tenha questionado e dito: Deus, por quê? Pai, por que o Senhor permitiu tanta coisa acontecer? O Senhor não é um Deus bom, o Senhor não é um Deus de amor, o Senhor não é fiel, a sua palavra não tem tantas promessas para nós. Querido, sua boca, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque ela existe para liberar palavras de fé. Eu sei que o ambiente está difícil, mas vamos crer que vai mudar. Daqui a pouco nós vamos voltar a congregar. Daqui a pouco a economia vai voltar a crescer. Daqui a pouco a sua família vai voltar a viver normalmente. Cuidado com palavras de incredulidade. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque isso também treina o seu cérebro a viver uma vida de medo ou uma vida debaixo de covardia. Cuidado com as palavras que você anuncia. Eu tenho dito que é tempo de anunciar boas novas, de fortalecer os fracos e não de anunciar o medo. Isaías 61 diz que foi para isso que Deus nos ungiu. Sabe, querido, eu quero que você me ouça aí na sua casa nessa noite. Eu sei que o momento que nós temos vivido é muito incerto, tem trazido temor sobre o nosso coração, mas ouça essa palavra que eu quero liberar sobre você nessa noite. Isso vai passar, e nós vamos voltar a nos abraçar de novo. Isso vai passar, e nós vamos voltar a nos cumprimentar. Isso vai passar, e nós vamos voltar a nos reunir.
Isso vai passar e nós vamos voltar a construir. Isso vai passar. Nós vamos voltar a orar de mãos dadas. Isso vai passar, querido, e nós vamos voltar a dar boas risadas em nome de Jesus. Isso vai passar e nós vamos voltar a nos encontrar. Isso vai passar e nós vamos voltar a brincar. Isso vai passar e nós vamos voltar com os nossos assuntos. Isso vai passar e em muito breve nós vamos nos reunir aqui na igreja para cantarmos juntos. Isso vai passar, querido, e nós vamos sair dos nossos quadrados. Isso vai passar, porque nós não nascemos para viver isolados. Você pode dizer amém comigo? Isso vai passar. Toma muito cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque Paulo disse: eu criei, por isso falei. Jesus ensinou, querido, que o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai pela boca. Talvez você tenha sido contaminado pelo vírus do medo nesses dias. Sabe por quê? Porque você não vigia as palavras que saem dos seus lábios. O vírus do medo, ele te contamina, não por aquilo que você recebe de fora, mas muitas vezes por aquilo que libera, que sai de dentro de você. É isso que contamina um homem, disse Jesus. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Esse é o quarto conselho. Mas não para por aí. Pastor, o que Gideão nos ensina mais nesse texto? Quinto conselho que eu posso dar a você e a mim nessa noite: se você quer vencer o medo, diga comigo assim: coloque Deus como centro da sua vida. Gideão, querido, ele estava debulhando grãos ali em uma prensa de vinho, desanimado, temeroso. Mas agora que ele se encontrou com o Senhor e ele recebeu palavras de consolação, de fortalecimento, de paz, de segurança, a Bíblia diz lá no verso 24 que Gideão construiu um altar e chamou aquele altar: o Senhor é paz. Verso 24, a Bíblia diz: então edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Preste atenção numa coisa: o altar de Gideão, querido, era um sinal de uma mudança importante na vida dele. Gideão estava mostrando aqui nesse texto que ele havia transferido a lealdade que ele tinha acerca de Baal ao Deus que havia lhe dado paz, algo que Baal não podia lhe dar. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis ocasionada ali pelos midianitas, Gideão, ele tinha recebido a paz de Deus sobre o coração dele, essa mesma paz que eu e você podemos receber no dia de hoje, mesmo vivendo tantas coisas como nós temos vivido. Gideão edificou ali um altar para celebrar a mensagem divina que ele havia recebido da parte de Deus. Gideão, no verso 25 até o 27, ele derruba o altar que pertencia a Baal. Naquela mesma noite, o Senhor falou mais uma vez com Gideão e ordenou um ataque contra a idolatria na comunidade a qual ele vivia. Verso 25 e 26, Deus diz para ele: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar a Baal, o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar em cima desse baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. E a Bíblia diz que Gideão fez isso. Escuta uma coisa, querido: se nós queremos vencer o medo, coloque Deus como centro da sua vida. Como assim, pastor? Deus queria que Gideão não colocasse a confiança dele no Deus do pai dele.
Só havia um Deus que poderia dar paz a Gideão e ao seu povo de novo. Só havia um Deus a qual Gideão deveria se prostrar, adorar e honrar. Só havia um Deus verdadeiro, no qual Gideão deveria colocar toda a sua fé, toda a sua confiança, em mais nada e em mais ninguém. Deus está dizendo para Gideão aqui: destrua todos os seus altares, pare de colocar confiança em Baal ou no Deus do seu pai, confie somente em mim, porque só eu tenho paz verdadeira para te dar. Se afaste de tudo que te promete segurança, porque só eu, Senhor, posso te dar paz. Só eu, Senhor, posso te livrar das mãos dos midianitas. Vocês têm, talvez o seu pai e tantas outras pessoas têm servido a Baal há tanto tempo, levantado altares, e mesmo assim os midianitas têm destruído a vida de vocês. Sabe por quê, querido? Porque Deus queria ensinar para o povo de Israel mais uma vez, para Gideão e para o seu povo, que só Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que a Bíblia fala, o Deus que nós adoramos, que é o nosso Senhor Jesus, só Ele pode nos livrar. Só Ele pode nos dar a verdadeira paz que todos nós esperamos receber. Coloque Deus como centro da sua vida. Pare de colocar, querido, a sua confiança em tantas outras coisas. Não coloque a sua confiança em outros deuses, a não ser o Deus verdadeiro que a Bíblia relata. Nenhum outro Deus pode te dar paz. Nenhum outro Deus. Talvez um Deus chamado dinheiro, como a Bíblia diz, e o denomina como Mamon. Mamon não pode te dar paz. Mamon não pode te dar segurança nesse momento que nós estamos vivendo. Que dinheiro é capaz de impedir uma pessoa não se infectar com esse vírus? Ou seja, o Deus Mamon, ele não é capaz de nos dar segurança. Então deixa eu te dar um conselho: coloque o seu coração somente no Senhor. Pare de construir altares em torno de outros deuses que não podem te dar segurança e em paz. Mas não para por aí. Sexto lugar, pastor, o que é que eu posso fazer para vencer o medo? Diga para quem está do teu lado aí na sua casa: cuidado com pessoas pessimistas. Diga glória a Deus comigo. Querido, deixa eu te dar um conselho nesses dias. A coisa que eu e você mais precisamos aprender a evitar é estar perto de pessoas que não têm esperança, gente incrédula. Deus olhou para Gideão no capítulo 7, a partir do verso 1. Deus olhou para Gideão e disse assim: Gideão, tem gente demais com você. Mande embora os medrosos e os covardes. Por quê, pastor? Porque gente covarde perto de nós vai tentar nos acovardar também com medo deles. Talvez Deus também tenha mandado, e a Bíblia relata isso também, porque um grande exército também daria lugar a uma certa medida de autoconfiança. O povo poderia se orgulhar e não reconhecer que foi Deus que havia feito aquele milagre. Juízes capítulo 7, verso 3, a Bíblia diz que depois daquela palavra, 22.000 voltaram atrás, os medrosos e os covardes. Apenas 10.000 ficaram. Deus queria ensinar o seu povo a necessidade de confiar somente nele. Além do mais, querido, como eu disse, pessoas pessimistas e medrosas iriam gerar o mesmo comportamento nos demais ao redor. Escuta uma coisa: pessimismo e covardia pega mais do que qualquer vírus que você puder imaginar. Escuta uma coisa, querido, o número de covardes ali naquela ocasião era muito maior do que os corajosos, e infelizmente ainda continua sendo. Nada vai mudar, meu irmão. Você e eu estamos rodeados de pessoas assim, como Josué e Caleb estavam ali quando eles foram examinar, mandaram os espias para examinar a terra prometida, a Canaã, e aqueles espias voltaram
cheios de pessimismo e de palavras para poder desanimar o coração de todos, cheias de más notícias. Eu gosto muito de dizer que nós precisamos tomar cuidado com as previsões humanas. A previsão humana, ela desanima, mas a provisão de Deus me leva a descansar. Eu gosto muito de um exemplo sobre a vida da filha de Jairo. Qual que era a previsão sobre ela, pastor? Primeiro Jairo chega ali e diz para Jesus que a filha dele estava muito doente. Daqui a pouco chega alguém dizendo: olha, não incomoda mais o mestre porque a sua filha morreu. Duas previsões. Só que Jesus estava ali e Jesus, ele não se atormentou com aquela notícia. Jesus, ele não se importou. Ele apenas disse para Jairo o seguinte: não tenha medo, apenas tenha fé. Simples. Eu sempre digo que previsão é coisa de homem, mas provisão é coisa de Deus. Não é a terra que rege o céu, é o céu que rege a terra. Eu quero te dar um conselho, meu querido: feche a porta da sua vida para pessoas pessimistas. Segundo Reis, capítulo 4, a Bíblia fala sobre Eliseu e uma mulher e a multiplicação de um azeite. Eliseu mandou aquela mulher fechar a porta da casa dela. Olha o perigo do pessimismo. A mulher havia dito para Eliseu: olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite aqui em casa. Só que essa é a vantagem de você se relacionar com pessoas cheias de fé. Eliseu olhou para ela e disse o seguinte: olha, pede vasilhas emprestadas, não poucas, guarda tudo dentro da sua casa e depois fecha a porta. Fala para quem está do teu lado nessa noite: fecha a porta, meu irmão. Eliseu estava ensinando para aquela mulher a vencer o pessimismo. Enquanto ela disse que tinha somente uma botija de azeite, uma pequena botija, Eliseu mandou ela pegar várias vasilhas vazias. Pastor, por que eu preciso de várias vasilhas vazias se eu não tenho como enchê-las? É porque nós precisamos aprender, querido, que o pouco que nós temos nunca vai determinar o tamanho do milagre que Deus vai fazer. O pouco que eu e você temos não vai determinar a profundidade, a grandeza do que Deus fará. Não depende de mim, de você, depende dele, é o poder dele. Quando Deus fez a Abraão a promessa de que ele seria pai, ele não fez baseado na idade de Abraão, nem nas limitações de Sara. Ele fez baseado no poder dele, naquilo que ele pode fazer. Escuta uma coisa: todas as vasilhas foram cheias naquela ocasião, e se tivessem mais, aquelas demais também teriam sido. Eliseu disse para ela: pegue vasilhas, não poucas, para mostrar, querido, que Deus jamais será limitado pelo pouco que eu tenho. Eliseu queria ensiná-la a se cercar de pessoas cheias de fé, porque se aquela mulher já era pessimista daquele jeito, se ela ainda tivesse contado para os vizinhos o que ela iria fazer acerca da palavra que o profeta havia dado para ela, com certeza aquele milagre não teria acontecido, porque a incredulidade ia entrar no coração dela. A ordem para ela foi: fecha a porta. E eu quero te dar essa mesma palavra nessa noite: fecha a porta, apague um pouco a sua televisão. Gideão, manda esse povo embora. Gideão, tira esse povo medroso de perto de você, tira esse povo covarde de perto de você, tira essas pessoas pessimistas de perto de você, manda esse povo embora. Hoje eu te dou essa mesma palavra. Escuta uma coisa, meu querido: nós já estamos com a porta fechada nesses dias, evitando receber visitas, evitando ter contato com tantas pessoas, mas eu creio que Deus quer nos ensinar algo muito além disso. O que, pastor? Deus quer nos ensinar a fecharmos a porta da nossa vida para gente incrédula, para pessoas que só têm palavras destrutivas, a fecharmos os nossos ouvidos para tantas coisas negativas, tantas más notícias. Deixa eu te dar um conselho, meu querido: não divida os seus sonhos com pessoas contaminadas pelo vírus do medo, porque ela vai passar o vírus dela para você. Toma cuidado.
Diz a Bíblia que só os filhos daquela mulher permaneceram dentro de casa, porque só pode permanecer comigo quem vai participar do meu milagre, quem vai celebrar comigo a minha vitória. Meu irmão, entenda algo nessa noite: a sua casa nesses dias está se tornando um ambiente de milagres, porque todo tipo de gente incrédula foi tirada daí de dentro. Pelo amor de Deus, querido, quando nós voltarmos a levar uma vida normal, a podermos nos relacionar com as pessoas de novo, eu quero te dar um conselho: continue se afastado de pessoas incrédulas. Sua casa não é lugar de murmuração, nem de incredulidade. Sua casa é lugar de bênção. Sua casa é lugar de união. Se você, querido, tentou já infectar outras pessoas com o vírus da esperança e elas não querem, é melhor você, então, em nome de Jesus, se afastar delas, porque senão o vírus do medo que está nelas vai passar para você. Tire de dentro do seu lar pessoas que tentam destruir sua fé, pessoas que tentam destruir sua paz, pessoas que só trazem notícias ruins. Escuta uma coisa: não traga de volta para dentro da sua casa quem já tinha que ter saído há muito tempo. Deus mandou Gideão mandar embora todos os covardes e medrosos, porque eles seriam um péssimo obstáculo para Gideão e para o seu povo. Querido, eu quero caminhar para o final te dizendo o seguinte: em sétimo lugar, ande em constante vigilância. No versículo 4 ao 6, Deus fez outra divisão no capítulo 7 de Juízes, verso 4 e 6, junto às águas. Aqueles que se ajoelharam para beber foram despedidos, enquanto aqueles que levaram a mão até a água e trouxeram a boca ficaram no exército de Gideão. Porque homens que bebessem daquela forma estariam preparados para um ataque de surpresa. Se algum inimigo viesse, se alguma coisa viesse, algum obstáculo aparecesse, algum adversário surgisse no caminho deles, eles podiam até estar bebendo água, mas com a outra mão eles já estavam empunhados com a espada, preparados para qualquer batalha e adversidade que viesse. Escuta uma coisa, querido, Deus está nos instruindo nessa noite a nós andarmos debaixo de vigilância, porque quem vive debaixo de vigilância nunca é pego de surpresa. Quem vive debaixo de oração não é pego por notícias ruins que nós recebemos. Quem anda pautado nos princípios da palavra já sabe de tantas coisas que nos aguardam pelos próximos anos adiante. Quem anda, querido, confiante em Deus, sabe que aqui nós vamos enfrentar sim tribulações, mas que o que nos aguarda na eternidade é uma recompensa muito maior. Então escuta uma coisa, querido, nós precisamos andar em vigilância diante de Deus, para que quando o inimigo vier nos atacar, para que quando o inimigo das nossas almas tentar nos afligir, e sejamos firmes, não venhamos ficar temerosos, medrosos, acovardados, que possamos nesse momento crer e continuar colocando a nossa confiança totalmente na palavra, nas escrituras sagradas. Ande em vigilância. E eu quero terminar te dizendo o seguinte: a Bíblia diz que Deus ele não nos deu o espírito de medo. Fala para quem está do teu lado: Deus não te deu o espírito de medo. Deus não nos deu espírito de temor e de covardia. A respeito do medo, eu já disse aqui na igreja, nós só nascemos com dois tipos de medo. Quais são eles, pastor? Medo de barulho e medo de queda. Todos os demais medos são adquiridos. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Qualquer medo que vier sobre você hoje não nasceu com você. E se esse medo não nasceu com você, ele também não precisa permanecer sobre você. Gideão, ele estava com medo, e Deus o chamou de homem valente. E isso aqui comprova mais ainda essa questão de medo adquirido.
Gideão adquiriu aquele medo por causa das circunstâncias ao redor. Deus não o via daquele jeito, Deus o via como um homem valente. Ele adquiriu aquele medo devido às circunstâncias que ele havia passado e enfrentado. Era Gideão que se via derrotado, fracassado. Da mesma forma que as circunstâncias ao nosso redor, querido, geram medo em nós, quando nós passamos e enfrentamos momentos difíceis, nós temos a tendência de nos acovardar, de nos ver pequeninos como Gideão, de nos ver fracassados e derrotados como ele. Mas quando nós passamos por momentos assim, nós devemos lembrar que, ainda que não vejamos, mas podemos crer que os recursos espirituais estão disponíveis a nós, mesmo quando nós não os vemos. A Bíblia diz sobre Eliseu e o seu servo: quando o rei da Síria havia mandado buscar Eliseu, já era noite. O servo de Eliseu levantou mais cedo e ele saiu de dentro da tenda, e quando ele saiu, ele viu um grande exército e ficou amedrontado. Ele olhou para Eliseu e disse: Eliseu, o que nós faremos? Eliseu olhou para o seu servo, para o seu moço, e disse assim: não temas, mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Glória a Deus por isso. Eliseu orou, a Bíblia diz que os olhos do servo foram abertos e ele viu cavalos e carros de fogo. Escuta uma coisa, querido: o servo de Eliseu deixou de sentir medo quando ele viu o exército celestial trabalhando em favor deles. Escuta uma coisa, a Bíblia diz que há um anjo de Deus ao redor daqueles que temem ao Senhor. Pare de andar temeroso, pare de andar medroso, acovardado diante dessas situações. Quando nós pensamos que nós não temos nada trabalhando ao nosso favor, lembremos que os recursos espirituais, como eu disse, estão disponíveis a nós, ainda que não os enxerguemos. Eu oro para que Deus abra os seus olhos nessa noite. Eu oro para que aí na sua casa Deus abra os seus olhos e você consiga ver o favor de Deus, a graça de Deus, que você pare de olhar para as circunstâncias ao redor e que você coloque os seus olhos no autor e consumador da sua fé e veja o quanto Ele tem sido fiel na sua vida desde quando você nasceu. Querido, veja como Deus tem operado milagres, como Deus tem operado multiplicação, como Deus tem trazido cura, saúde, libertação, livramentos para você. Não é agora que Deus vai deixar eu e você morrermos diante desse mal que tem nos assolado. Creia nisso. Sabe, eu às vezes fico pensando como a nossa fé é pequena, e o próprio Jesus disse isso. Se Jesus, querido, foi capaz de enviar o filho dele para morrer na cruz, se Jesus permitiu com que tudo acontecesse com Jesus, todo aquele sofrimento, para poder nos perdoar, nos salvar, nos dar vida eterna, o que Ele não faria por nós agora? Sabe, eu desafio você hoje a se levantar em fé e a usar a sua boca para levantar alguém também. Não seja infectado pelo vírus do medo. Eu quero infectar você nessa noite com o vírus da esperança. Nós precisamos contaminar as pessoas com esperança, porque o mundo já está dominado pelo vírus do medo. Só que nós, como cristãos, queridos, nós não podemos pegar essa doença. O verdadeiro amor de Cristo, Ele já expulsou todo o medo da nossa vida. Prudência é algo necessário e muito importante, mas medo não. Eu tenho falado com algumas pessoas nesses dias que chegou o tempo de nós sermos portadores das boas novas. Mas pastor, até agora nós não temos boas novas para compartilhar. Então, querido, que compartilhemos o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus Cristo em todo o tempo, ele sempre será as boas novas de Deus para toda a humanidade. Se o mundo não tem nada de bom para compartilhar, eu e você que cremos no Senhor e na Sua palavra, sempre vamos ter, porque mesmo em meio ao caos, nós podemos abrir a nossa boca e compartilhar vida, compartilhar paz, compartilhar ânimo, compartilhar, querido, esperança, através desse livro sagrado que o Senhor Jesus deixou para nós e para a Sua igreja. As pessoas lá fora têm palavras de morte,
mas Jesus tem palavras de vida eterna para nos dar. Glória a Deus por isso. Espalhe boas notícias, querido. Diga para as pessoas que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga para as pessoas o que Paulo disse aos Coríntios: a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória. Diga para as pessoas acerca da promessa de Jesus sobre a nossa vida, de que Ele subiu ao Pai, mas Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo dEle para morar dentro de nós. Diga para as pessoas Isaías 64:4: desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Eu quero que nessa noite orar com você que se encontra aí talvez cansado e sobrecarregado de medo. Deus está dizendo para você nessa noite: vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados de medo, carregando esse fardo sobre você, coloque sobre mim os seus medos, a sua ansiedade, coloque a sua família nas minhas mãos. Mas, querido, pelo amor de Deus, coloque e descanse, porque eu gosto de dizer que tudo que está nas mãos de Deus está seguro. Tudo que vai às mãos de Jesus volta diferente para nós. Eu gosto muito de dizer isso e eu quero terminar te dizendo isso. Lucas capítulo 9, verso 37 até o 42. A Bíblia diz que um menino dava convulsões e espumava a boca. Trouxeram o menino e os discípulos não puderam fazer nada. Jesus disse: traga o menino. Jesus tomou aquele menino nos braços, expulsou daquele menino o demônio e devolveu o filho ao pai. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Escuta uma coisa, querido: tudo que passa pelas mãos de Jesus volta para nós diferente. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus se multiplica. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus está protegido. Trouxeram 5 pães e 2 peixes para Jesus. Jesus devolveu 12 cestos que comeram a todos. Todos comeram e ainda sobraram. Trouxeram vasilhas, talhas de água para Jesus. Jesus devolveu vinho. Trouxeram uma mulher adúltera, pecadora para Jesus. Todos com pedra nas mãos. Mas Jesus traz uma palavra e todos vão embora. Jesus pega uma mulher adúltera e devolve uma mulher perdoada e transformada para a sociedade. Eu termino te dizendo que você e eu precisamos entender nas mãos de quem nós estamos. Será que você entende, querido? As mãos que estão cuidando do seu casamento, as mãos que estão cuidando da sua família, as mãos que estão cuidando do seu lar, da sua saúde. Esses dias para trás alguém me perguntou, falou: pastor, o senhor não está com medo? Sua esposa está grávida e ela tem que tomar certos cuidados para não prejudicar a saúde dela, a saúde do seu filho, para ele não ter nenhum tipo de problema. Eu disse para essa pessoa o seguinte: a minha família está guardada pelas poderosas mãos de Jesus. Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, a minha esposa vai continuar bem, o meu filho vai nascer bem. Daqui a uns dias nós vamos estar aqui nesse altar apresentando Pedro aqui nos braços ao Senhor, consagrando ele a Deus, junto com toda a igreja reunida. Porque, querido, o diabo pode até estar se levantando contra nós. Sabe por que o diabo ele tenta, mas ele não consegue nos destruir? Porque as poderosas mãos de Jesus estão sobre a sua igreja. Deus está aí agora guardando sua casa, Deus está guardando sua família, Deus está guardando seus filhos, Deus está livrando você de todo esse mal. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor e descanse nele o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Fica de pé no seu lugar nessa noite, querido, e eu quero orar por você nessa noite. Fala para a pessoa que está do teu lado: confia, descanse nele,
porque a nossa vida está guardada na presença de um Deus que não falha. 1 João capítulo 4, verso 18, a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Eu quero orar por você nessa noite, querido, que está temeroso, por você que está ansioso, por você que está infectado pelo vírus do medo. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus Cristo, infectar você com o vírus da esperança. Eu quero infectar você com o vírus da perseverança. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, passar para você essa motivação, esse ânimo, esse vigor que talvez tenha faltado em você e às vezes também falta em mim, mas Deus também tem usado a vida de muitos de vocês através de uma alegação, através de uma palavra, através de uma mensagem para me animar e me fortalecer de novo. Eu quero convidar você, querido, abra sua boca aí na sua casa agora, se una à sua família, em nome de Jesus, meu irmão. Vamos levantar um clamor ao Senhor agora. Você que está, em nome de Jesus, com medo, acovardado nesses dias, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te visite aí na sua casa, te toque aí na sua casa, te fortaleça nessa noite, em o nome de Jesus. Levanta a tua voz, meu irmão. Será que você pode se unir comigo aí agora? Será que você pode orar por esse momento que nós estamos vivendo? Ore também pela minha vida, pela minha esposa, pelos seus pastores. Ore, querido, pelo seu líder de célula. Ore pelos irmãos da igreja. Ore pela família IBVB. Ore pelas igrejas dessa cidade, pelos pastores. Ore pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo nosso prefeito. Vamos levantar um clamor nessa hora. Pai, em o nome de Jesus, ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor agora. Nós queremos, ó meu Deus, bendizer o Teu nome. Ó meu Pai, obrigado por essa palavra que alcança o nosso coração, que nos fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos cumprir cada ensinamento que o Senhor usou a vida de Gideão para trazer a nós. Nós queremos ter uma vida de oração, queremos nos atentar para a Tua palavra, queremos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca, com aquilo que nós ouvimos, queremos tomar cuidado, ó meu Pai, com as pessoas pessimistas que estão ao nosso redor, queremos colocar Deus como centro da nossa vida, queremos, Senhor, construir uma vida de vigilância. Ó Deus, nessa noite, eu oro junto com o Teu povo que está em casa agora, que me ouve, pelo poder que há no nome santo de Jesus. Pai, eu quero Te pedir, visita essa família agora. Enche esse ambiente agora com a Tua presença. Enche essa sala, esse quarto, enche esse leito de hospital com a presença do Senhor. E cura pessoas nessa noite, meu Deus. Eu Te peço em o nome de Jesus, completa a Tua obra sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Ó Deus, fortalece o ânimo desse irmão, renova a fé dessa pessoa, renova a alegria, traz paz. Senhor, nós queremos construir um altar de adoração dentro do nosso coração para Ti, ó Deus. Nós queremos construir um altar e chamar esse altar: o Senhor é paz, o Senhor é o Jeová Shalom. Tu és o Senhor, meu Pai, o Senhor da nossa paz. Tu és aquele que nos dá alegria, Tu és aquele que nos fortalece, Tu és aquele que nos encoraja, Tu és aquele que nos diz: homem valente, quando nós nem mesmo acreditamos em nós. Pai, em nome de Jesus, eu oro com o Teu povo agora. Visita essa família, ó Deus, cura pessoas nessa noite desse vírus que tem assolado a nossa nação. Nós repreendemos esse mal sobre a nação brasileira, esse mal que tem nos impedido de às vezes ter uma vida normal, de trabalhar normalmente, de cultuar ao Senhor como igreja, de levar a nossa vida como vivíamos antes. Esse mal, esse vírus, ó meu Pai, que tem destruído e mudado toda a nossa rotina de vida. Mas eu oro também pela cura do vírus do medo, que tem assolado milhares de corações. E talvez essas pessoas que me ouvem nessa noite estão infectadas por esse vírus. Pai, que haja cura, que haja em nome de Jesus restauração, que haja em nome de Jesus libertação desse mal, porque nós somos pessoas, ó meu Pai, ungidas, nós somos pessoas, filhos, ó meu Pai, recebemos a Tua palavra, recebemos as Suas promessas. O Senhor não nos deu espírito de medo, o Espírito que habita em nós é o Teu Espírito Santo, que nos dá ousadia, que nos dá coragem, que nos fortalece
fortalece, que renova o nosso ânimo e o nosso vigor. Por isso, nessa noite, Pai, eu profetizo cura sobre essa família, eu profetizo cura sobre essa pessoa que tem perdido noite de sono, que tem entrado em depressão, que tem andado ansiosa, ó meu Pai, a ponto de beber remédio controlado, a ponto de ter que procurar ajuda médica, porque está medrosa, acovardada diante dessa situação que nós temos vivido. Cura essas pessoas nessa noite. Eu libero, ó meu Pai, uma palavra de esperança, eu libero em nome de Jesus uma palavra de perseverança, ó meu Pai, que possamos todos nessa noite ser contagiados pela Tua paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que Gideão conheceu diante daquele desafio. Que todos os lares nessa noite sejam edificados pela Tua palavra, e que essa paz que eu sinto aqui agora sobre esse altar possa inundar o coração dessas pessoas que me ouvem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão aí na tua casa, diga comigo assim: eu tomo posse da cura de Deus sobre mim nessa noite. Diga comigo assim: eu estou curado do vírus do medo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Você pode glorificar o nome do Senhor aí agora, você pode aplaudir o nome do Senhor aí na tua casa e agradecer a Deus por essa palavra, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa que Ele preparou para nós. Você pode bendizer o nome do Senhor aí? Amém. Que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria pedir a você esteja orando por nós essa semana, porque nós estamos orando, buscando ao Senhor alguns direcionamentos para podermos melhorar cada vez mais o nosso pastoreio, para tentarmos, apesar de todo esse distanciamento, tentar aproximar cada vez mais a igreja de alguma forma. Ore por nós, para que Deus nos dê sabedoria nas decisões a tomar, em tudo aquilo que nós precisamos fazer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto aí agora comigo. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam comigo, com você, com a sua família, em nome de Jesus. Diga comigo assim: a paz do Senhor Jesus. Desejo a você uma ótima semana, em nome de Jesus. Vamos crer que nos próximos dias nós teremos boas notícias para contar. Diga para quem está do teu lado assim: vai passar, e em pouco tempo nós vamos voltar a nos abraçar de novo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Receba o meu abraço com muito carinho, cheio de saudade. Eu me emociono de falar isso, porque como eu tenho sentido falta de ver vocês aqui comigo, aqui na igreja, sentir o seu calor, o seu abraço. Mas vai passar em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus Cristo.